Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre igreja, missão e cultura. Estamos aí no nosso primeiro episódio dessa série sobre as raízes profundas da filosofia política na civilização ocidental e como essas ideias, amadurecidas ao longo dos séculos, elas impactam até hoje a estrutura de liderança e o sistema de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós vamos começar uma jornada pelos caminhos da história e também da revelação, com os olhos voltados para o futuro e, acima de tudo, os pés firmados na fé. E nesta série especial nós vamos explorar algumas reflexões desenvolvidas na coleção de Ordem e História do Eric Voegelin, conectando essas ideias com a experiência e a estrutura da Igreja Adventista. E nesse primeiro episódio, nós vamos mergulhar no volume 1, Israel e Revelação, onde a experiência do povo de Israel é apresentada como um marco, que transformou para sempre o modo como nós compreendemos ordem e também história e missão. E nós vamos entender como essa revelação ela se manifesta, como ela impacta a organização social e religiosa do povo de Deus e o que significa para a igreja de hoje. Israel é mais do que um caso histórico, ao meu ver, um símbolo, e Eric Voegelin deixa isso muito claro, é um símbolo, uma ruptura e um convite para a gente refletir sobre como que a gente responde à voz de Deus nessa caminhada do tempo. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de trabalhar um pouco o contexto histórico e filosófico. Então, para a gente dar um ponto de partida aí, antes de a gente entrar diretamente na experiência de Israel, a gente precisa entender o contexto mais amplo, E a análise que nós vamos seguir aqui é uma análise que compara Israel com as civilizações cosmopolíticas do Antigo Oriente. E a gente vai estabelecer um contraste que vai além da política e da religião, A gente vai ver, na verdade, nesse contraste, uma ruptura na própria consciência humana sobre o tempo, o poder e o divino. E para compreender a singularidade de Israel, é essencial entender o pano de fundo teológico e simbólico das civilizações que o cercavam. Só assim a gente vai poder perceber o quanto a experiência israelita significou uma virada radical, eu diria, da mitologia para a história, do ritual automático para a ética da aliança e da submissão para a vocação profética. E esse contraste não apenas marca uma mudança na estrutura da sociedade, mas também inaugura uma nova possibilidade de relação entre Deus e o ser humano. Se você for olhar no Antigo Oriente, composto por Egito, Babilônia, Assíria, as culturas basicamente se organizavam em torno de uma ordem cósmica, eu diria até cíclica, onde o rei desempenhava um papel basicamente de mediador mesmo entre os deuses e os homens. No Egito, você vai ver ali, por exemplo, o faraó ele era considerado uma manifestação divina. A estrutura do Estado estava completamente integrada ao culto religioso e manter a ordem era basicamente função sagrada do governo. A lei não era discutida, era recebida como extensão da vontade dos deuses. Você vai perceber também na Mesopotâmia, os zigurates simbolizavam essa ligação entre o céu e a terra. E as cidades eram fundadas como reflexo dessa ordem celestial. A religião tinha uma função de estabilização política e os mitos, como você pode ver também no exemplo de Enuma Elish, eles justificavam o poder do rei como instrumento de restauração dessa ordem primordial. Então a ordem precisava ser mantida por meio do ritual e também do poder simbólico. E o rei não era apenas um governante nesse caso, ele era um representante da ordem divina. Esses sistemas eles eram completamente estáticos. Então, a ordem ela precisava ser mantida, ela não podia ser questionada. O ritual basicamente substituía o arrependimento e o papel do indivíduo era de submisso. E nesse ponto que a experiência de Israel representa uma ruptura profunda. Porque ao colocar o indivíduo e a comunidade em uma relação direta e ética com Deus, inaugura-se aqui um tipo de consciência histórica e espiritual absolutamente inédito no mundo antigo. O contraste entre Israel e os povos vizinhos
se torna ainda mais evidente quando a gente compara as suas cosmogonias, né? Se você, por exemplo, vê o Enuma Elish, os deuses são completamente violentos, imorais e criam o mundo como resultado de conflitos internos. A humanidade ela é criada para servir como escrava aos deuses. Já no Gênesis, é completamente diferente. O Deus de Israel cria o mundo com ordem, com beleza, com intencionalidade moral. A humanidade ela é criada à imagem de Deus, com responsabilidade, dignidade. E esse ponto, gente, é crucial para a gente compreender o valor ético da vida humana e da justiça social que será exigida no restante das Escrituras, né? Além disso, enquanto o tempo religioso nos mitos antigos era cíclico, preso, né, ao retorno das estações e também à repetição dos rituais, em Israel o tempo é completamente diferente. Ele é linear, ele é aberto e ele é cheio de propósito. Quando você olha a história, ela se torna o espaço da ação de Deus. Se olha o Êxodo, por exemplo, não é apenas um evento político de libertação, mas é uma teofania de transformação ali, é uma teofania transformadora. Essa ruptura com a mentalidade mítica significa que o ser humano ele é chamado a responder, a caminhar, ele é chamado a crescer. E assim nós podemos dizer que é em Israel que vai emergir uma nova consciência histórica, né? Uma ordem baseada não na repetição ritual, mas no compromisso ético. Não é na força do rei, mas é na fidelidade ao Deus que chama. Então isso aí vai trazer à tona essa revelação. Então, quando a gente olha esses aspectos, principalmente na segunda parte que eu quero abordar aqui, que é a revelação e a formação de um povo, Deus não apenas se revela, pessoal. Ele forma esse povo. E a formação de Israel como comunidade da aliança não foi apenas um ato religioso, mas é um processo cultural, ele é um processo político, ele é um processo social profundo. A identidade de Israel ela é constituída ao longo dos séculos por meio de transmissão oral das tradições patriarcais, de legislação mosaica, de educação familiar e de uma educação comunitária centrada na Torá. O povo se reconhece como povo de Deus, não é por um tipo de etnocentrismo, mas por um chamado histórico e ético. A vida cotidiana em Israel era moldada por práticas litúrgicas, né, festivais e símbolos que reforçavam a identidade coletiva da aliança. As festas como Páscoa, né, o Pentecostes, Shavuot, né, o de Tabernáculos, o Sucote, não eram meras celebrações religiosas, se você olhar, mas eram reencenações da história da salvação, momentos de ensino intergeracional e reafirmação da aliança. Os ritos de purificação, por exemplo, os sacrifícios, a observância do sábado e as leis alimentares serviam para diferenciar Israel das outras nações e lembravam constantemente o povo de sua vocação santa. Quando você olha no campo social, a legislação mosaica incluía normas detalhadas sobre justiça social, proteção dos pobres, hospitalidade ao estrangeiro, tratamento dos servos. Havia, pessoal, um profundo senso de responsabilidade comunitária. O ano sabático, por exemplo, o jubileu eram mecanismos estruturais para corrigir desigualdades e restaurar famílias. Quando você olha no campo político, mesmo sem rei, o povo era organizado em tribos com chefes locais e juízes. A estrutura política era descentralizada e dependia de líderes carismáticos que eram escolhidos por Deus para momentos de crise. E quando finalmente se instituiu a monarquia em Israel, ela veio acompanhada de advertências divinas para que não se corrompesse, porque também é muito fácil se degenerar. A reflexão que seguimos mostra que a configuração simbólica não era apenas organizacional, mas profundamente espiritual. E aqui está o cerne, pessoal, o DNA, o ethos, quando a gente pensa a igreja como organização. Quando você olha Israel, tratava-se de uma sociedade que se entendia como resposta viva à voz de Deus na história. Israel não é apenas uma etnia, mas uma comunidade espiritual moldada por uma experiência de aliança. A formação dessa identidade coletiva envolvia história,
envolvia memória e esperança com dimensões centrais da vida religiosa e até escatológicas, como a gente vai perceber logo logo. Então, essa leitura histórica e simbólica de Israel lança luz sobre a identidade e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque para a Igreja Adventista, essa perspectiva é extremamente significativa. Também somos um povo moldado por uma experiência profética. Nossa identidade é escatológica, baseada em um chamado para proclamar uma mensagem ao mundo. E a revelação não é apenas doutrina, é experiência de movimento. Então, pessoal, isso implica responsabilidade. Nós vivemos como o povo do tempo, povo da esperança, povo da missão. Nossa estrutura precisa refletir essa dinâmica. Caso contrário, a gente vai correr o risco de se tornar apenas mais uma instituição religiosa entre muitas. Então, é muito importante entender a aliança como ordem simbólica. A aliança, o Berit, não é apenas um contrato, ele é um vínculo existencial. A leitura que orienta a nossa reflexão destaca que a aliança, né, ela estrutura tanto a relação espiritual quanto a organização social de Israel. Quando você olha a justiça, a lei, a proteção dos vulneráveis, tudo isso vai emergir da compreensão de que Israel pertence a Deus. Cada lei é uma expressão concreta dessa aliança. E quando você olha o sábado, por exemplo, né, não é apenas um mandamento ritual, mas é um sinal vivo da relação entre Criador e criatura, entre libertador e povo liberto. A aliança, ela é basicamente um modelo relacional que vai redefinir o conceito de autoridade. E no contexto da Igreja Adventista, especificamente, isso nos convida a repensar a liderança como serviço e a organização como instrumento de comunhão e missão. Então, a aliança não é apenas para organizar o povo, mas é para inspirar a vivência de valores que transformam relações e decisões à luz da presença contínua de Deus. Deus não impõe domínio arbitrário, né? A gente sabe disso. Ele chama para uma relação de confiança, exigindo aqui fidelidade e oferecendo também cuidado. Quando você olha os 10 mandamentos, não são imposições frias, mas termos de um compromisso entre um Deus libertador e um povo liberto. Esse modelo ele tem implicações para todas as dimensões da vida comunitária, da administração de justiça à prática de hospitalidade, do tratamento dos estrangeiros à distribuição das terras. Há uma pedagogia aqui, pessoal. Ela é uma pedagogia divina que está embutida nessa aliança. E quando eu falo para vocês que essa reflexão de entender o ethos, o DNA, é disso que a gente está falando. A cada geração, o povo era chamado a recordar e renovar esse vínculo, seja por meio de leitura pública da Torá, da celebração das festas ou da instrução familiar. Né? Se você olhar Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 7, lá vai dizer que vocês têm que ensinar isso aos seus filhos. Não é apenas uma recomendação, é uma estratégia de manutenção da identidade espiritual coletiva. E isso faz muito sentido para nós. Se a gente não tiver o compromisso de mostrar para os nossos filhos, para a próxima geração, um entendimento muito claro de discipulado, começando na família e depois para os novos que chegam ao nosso meio, isso não vai acontecer. Na igreja, nossas estruturas organizacionais, elas devem refletir esse mesmo princípio. A liderança deve surgir de consagração, não é da conveniência. As comissões eclesiásticas, as reuniões administrativas, elas devem ser locais de escuta de Deus, gente. Não é apenas de gestão humana. A verdadeira ordem brota da aliança, pessoal. O que dá sentido à estrutura é fidelidade à palavra. Nós precisamos resgatar o significado espiritual das práticas organizacionais. Cada dia, cada vez. Não basta ter estatutos e regulamentos. A gente pode ter work policy, livro de regulamentos, o RE, a gente pode ter manual de igreja, a gente pode ter tudo. Mas a gente precisa cultivar a consciência de que nossas reuniões, nossas práticas, são encontros diante do Deus que nos chamou. O evangelismo, o discipulado, a educação, todos os departamentos da igreja local são expressões da aliança com Deus e devem ser vividos com essa reverência e esse propósito. Quando a gente vai perdendo essa consciência, a gente corre o risco de transformar a nossa comunidade em uma organização funcionalmente eficiente, porém espiritualmente vazia.
E é exatamente aqui que reside o meu medo e o porquê que eu estou trazendo essa série, né? De você ter o livro vermelho, né? O Work Policy na mão, saber tudo, mas você vivenciar uma organização que é espiritualmente vazia, não encontrou o ethos, o DNA das suas políticas, né? De regulamento, dos seus manuais, das suas estruturas. E exatamente para evitar essa espiritualidade vazia, que a lembrança da aliança deve estar no centro de tudo o que fazemos como igreja. A pergunta fundamental não é apenas se a gente está organizado. Nós estamos organizados? Não. Nossa organização reflete nossa aliança com Deus? Então, quando você vai olhar Israel, por exemplo, a relação dos profetas, né, que eram críticos da ordem corrompida, é muito evidente. A reflexão que nos orienta dedica especial atenção ao papel dos profetas em Israel. Eles não são meros atores, eles são, como assim, vamos assim dizer, são a consciência da nação. Eles não ocupam cargos oficiais, mas falam com a autoridade divina. Eles denunciam a hipocrisia, o formalismo, a injustiça social. Sua missão era representar a verdade da revelação diante de estruturas que, com o tempo, tendem à corrupção. Não é só eclesiástica, é qualquer estrutura. Com o tempo tende à corrupção. A ordem simbólica se rompe quando a estrutura deixa de refletir a revelação. Então, o impacto das mensagens proféticas em Israel foi profundo. Socialmente, por exemplo, os profetas denunciaram a exploração dos pobres, a opressão dos estrangeiros e a desigualdade institucionalizada. Jeremias, por exemplo, fala contra os líderes religiosos que manipulam a palavra de Deus para benefício próprio. Você vai encontrar isso em Jeremias capítulo 23. Isaías vai criticar os líderes corruptos e os juízes que vendem sentenças. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 23. Amós, por exemplo, vai confrontar a elite de Samaria por viverem em luxo enquanto o povo sofre. Olha lá Amós capítulo 6, você vai ver isso. Então, esses discursos não eram apenas religiosos, eles tinham implicações diretas para a ordem social, a distribuição de terras, a justiça no comércio e os direitos dos trabalhadores. Se você olhar no campo da política, os profetas eram frequentemente considerados subversivos. Micaías, um caso bem emblemático, ele foi preso por dizer a verdade ao rei Acabe, né? Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel por causa do assassinato de Nabote. A profecia, portanto, não era só uma crítica teológica, era também uma força de confrontação do poder estabelecido. E essas intervenções tiveram consequências de perseguição, de marginalização e muitas vezes de morte. No entanto, gente, a mensagem profética, ela preservou esperança messiânica e manteve viva a identidade espiritual de Israel, mesmo em meio ao exílio e à destruição de Jerusalém. E essa dinâmica, né, ela continua válida ainda nos dias de hoje. Vale a pena essa reflexão. Assim como os profetas do Antigo Testamento, eles se posicionaram contra a institucionalização vazia e os desvios éticos do povo, também hoje nós somos chamados a reconhecer e valorizar vozes que trazem discernimento espiritual em tempo de acomodação e formalismo. Hoje, na Igreja Adventista, o ministério profético precisa ser igualmente relevante, né? É necessário dar espaço para aqueles que, guiados pelo Espírito Santo, chamam a atenção para as injustiças externas e internas. E quando a gente olha para os escritos de Ellen White, a gente vai entendendo quando gradativamente vai se perdendo, né, o olhar para os escritos da serva do Senhor, a gente vai vendo o quanto essa corrupção também pode se tornar evidente, porque a gente vai perdendo o olhar profético. E principalmente daquelas vozes que se levantam para chamar o povo de volta para a aliança. Nós precisamos nos perguntar sempre, será que ainda há lugar para o profeta que denuncia a institucionalização sem espiritualidade? Será que ainda há lugar? Ou a gente prefere líderes que preservem o status quo em nome da estabilidade?
entre os profetas mais conhecidos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, encontramos vozes poderosas que confrontam reis e sacerdotes. Confrontam reis a todo tempo, sacerdotes, chamando o povo de volta à justiça e à aliança. Mas há também profetas menos lembrados, como Micaías, que se recusou a agradar os reis com falsas promessas, e Uda, né? Você vai ver lá em 2 Reis capítulo 22, uma mulher profetisa cuja palavra foi reconhecida e respeitada pelo rei Josias. O próprio profeta Amós, você vai ver lá um boiadeiro do sul, né, que denunciou as injustiças sociais de Israel do norte com muita coragem, uma coragem impressionante, né? Você vai ver lá em Amós capítulo 5, né, onde ele fala: corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então, esses exemplos bíblicos, eles nos mostram que o dom profético não depende de status institucional. Ele surge de uma vida sensível à voz de Deus, que esteja disposta também a confrontar estruturas por amor à verdade. Precisamos de espaços seguros onde a voz profética possa ser ouvida e também discernida com sabedoria espiritual, sem medo, sem repressão, com temor de Deus e paixão pela verdade. Daí a nossa ênfase nos escritos que nós temos, que guardam a igreja, em muito sentido, de arrobos, de exageros, né? Então é muito importante a gente olhar a história com sentido. Israel não vive, gente, um tempo cíclico, mas um tempo linear, com início, meio e fim bem prometido. A reflexão que nos orienta chama isso de história com sentido. Então Deus vai conduzindo os acontecimentos, a progressão espiritual, mesmo em meio a quedas e exílios. E o tempo passa a ter aqui uma direção, e o povo também passa a viver com a expectativa do cumprimento das promessas divinas. Quando a gente olha essa transformação na percepção do tempo, isso tem implicações profundas, pessoal. O tempo deixa de ser um ciclo eterno e repetitivo, como nos calendários religiosos da Mesopotâmia ou do Egito, e passa a ser a arena da ação divina. O êxodo, a aliança do Sinai, a conquista de Canaã, você vai ver ali os tempos dos juízes, né, e dos reis, o próprio exílio e o retorno. Todos esses eventos, eles compõem uma narrativa única, viva e orientada para um propósito final. Israel passa a interpretar os seus fracassos e sucessos à luz dessa narrativa. O pecado não é apenas uma falha moral, mas é uma quebra da aliança histórica. O arrependimento é um retorno não apenas a mandamentos, mas à missão original do povo. A esperança deixa de ser um desejo incerto e se torna confiança ativa no Deus que conduz a história. E é nesse contexto, né, dentro da realidade adventista, que essa visão linear escatológica da história ganha forma teológica robusta. Quando a gente perde de vista isso, a gente vai também perdendo a identidade, né? O grande conflito, a doutrina do próprio do juízo investigativo, a crença na volta iminente de Cristo, todos esses elementos expressam a ideia de uma história que caminha para um desfecho glorioso. Mas mais do que um esquema profético, isso é um chamado à ação. Cada geração tem um papel a desempenhar na revelação do caráter de Deus ao mundo. E isso impacta diretamente a maneira como nós planejamos as coisas na vida da igreja. Eu vejo aqui, como vice-presidente de uma conferência, o peso que tem da gente desenvolver planejamento sempre com esse background, com esse fundamento, com esse ethos, esse DNA muito claro, né? Quando a gente vê isso acontecer, como a gente vai decidindo as coisas e priorizando as decisões que a gente tem que tomar, com esse background, a gente vai cumprindo o nosso papel profético. Não basta apenas funcionar, gente. A gente precisa avançar. Nós devemos ser uma igreja em movimento, atenta aos sinais do tempo e pronta para responder ao chamado de Deus em cada época. E essa resposta envolve tanto fidelidade doutrinária quanto sensibilidade profética. O que está acontecendo ao nosso redor? A gente tem que se perguntar: como é que a gente está interpretando os sinais dos tempos? Nós estamos prontos para reagir com fé e criatividade? Ou a gente está preso a modelos do passado
que já não responde aos desafios do presente. A história com sentido é também a história de nossa vocação. Nós somos chamados a ser protagonistas de uma narrativa que não termina em nós, mas aponta para o reino eterno de Deus, amém? A pergunta não é apenas o que aconteceu, mas em que parte da história nós estamos e o que Deus espera de nós agora. Então, a lição que a gente vai absorvendo para o sistema de governo da Igreja Adventista é que a Igreja Adventista possui um modelo representativo que busca refletir os princípios bíblicos de organização e missão. E esse sistema, como a gente vai ver ao longo desses episódios, ele tem raízes históricas profundas. Em 1863, com a organização formal da denominação aqui nos Estados Unidos, foi estabelecido um modelo de governança baseado em assembleias representativas, reunindo delegados eleitos das congregações locais, né? Então, a criação das uniões em 1901 e a reorganização da Conferência Geral nesse mesmo ano foram marcos decisivos para descentralizar o poder e garantir que as decisões fossem tomadas por um corpo coletivo. E ao longo das décadas, estruturas como conferências locais, uniões e divisões foram sendo estabelecidas para preservar essa unidade doutrinária e, acima de tudo, promover a missão em contextos culturais diversos. A cada 5 anos, como a gente vai ter exatamente agora, nesse período que eu estou gravando, daqui a 2 meses, a gente vai ter a Assembleia da Associação Geral, que reúne representantes do mundo inteiro para revisar documentos, eleger líderes, ajustar prioridades globais. Essa estrutura, embora complexa, foi pensada para preservar tanto a representatividade quanto a flexibilidade missionária. Contudo, o sistema muitas vezes enfrenta desafios contemporâneos. Quando você olha a crescente diversidade cultural e teológica entre as divisões mundiais e como isso tem gerado tensões, né, especialmente em questões mais particulares de cada contexto, então isso pressiona por uma maior abertura, né? Isso pressiona também para a gente manter posições que abarquem a unidade da igreja. Além disso, é muito importante a gente entender que a burocratização excessiva pode levar à lentidão na tomada de decisões e à desconexão entre liderança e os membros locais. Em alguns casos, iniciativas missionárias inovadoras muitas vezes enfrentam obstáculos institucionais que dificultam essa implementação. E a centralização de recursos e autoridade, embora útil para manter a unidade, por outro lado, pode inibir a criatividade e a contextualização necessárias para o crescimento em diferentes culturas. Por outro lado, há exemplos de boas práticas que demonstram a eficácia do sistema representativo quando bem aplicado, né? Você olha a transparência financeira, a rotatividade de lideranças e a ênfase na formação espiritual tem fortalecido comunidades locais. Quando a gente olha projetos como I Will Go, que incentivam o envolvimento pessoal na missão, né, que mostra como a estrutura pode mobilizar os membros de forma eficaz. Então, tudo isso é bênção que a gente tem dentro do sistema de organização adventista. E para que o sistema de governo da igreja ele continue a servir a missão, é essencial equilibrar a fidelidade aos princípios bíblicos com adaptabilidade às realidades locais. Isso requer uma liderança sensível, disposta a ouvir e a também incorporar feedbacks a uma membresia ativa, né, comprometida com a missão e consciente do seu papel no corpo de Cristo. A gente precisa manter viva essa tensão criativa entre estrutura e profecia, entre estabilidade e movimento. Nós devemos formar lideranças espirituais e não apenas técnicas. Deve ter os dois, né? Deve ter competência e deve ter caráter. A gente deve praticar aliança e não apenas administração. Nós precisamos lembrar que a autoridade na igreja é servidora e não dominadora, né? A reforma estrutural deve nascer de uma escuta espiritual e a missão precisa estar acima de qualquer preservação de cargos ou sistemas. É tão urgente em nossos dias. A estrutura deve ser um canal, pessoal, e não um fim. Quando a forma se sobrepõe ao conteúdo, a igreja se torna apenas mais uma instituição. E quando a estrutura serve à missão, porém,
tornamos instrumentos vivos da revelação contínua de Deus na história. E eu gostaria de concluir fazendo algumas perguntas e também um desafio espiritual para você. Porque ao concluir esse episódio, em que a gente está percorrendo aí desde o surgimento da consciência histórica em Israel até as suas implicações para a estrutura e missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é hora da gente unir os fios dessa profunda reflexão que há aqui, né? Esse DNA, o ethos que está por trás do nosso sistema de governo. A gente viu nesse episódio que a revelação que formou Israel não foi apenas uma comunicação espiritual, mas uma transformação total de sua visão de mundo. A aliança estabelecida, ela moldou a identidade, a ética, as instituições e a esperança do povo. Os profetas aqui serviram como guardiões dessa aliança viva, desafiando a tendência natural das instituições à estagnação e à corrupção. E o mesmo, quando você olha o legado profético de Ellen White, acontece dentro do contexto adventista. Negá-la é um risco, né? Negar também muitas pessoas que surgem com uma voz de denúncia, como uma voz também de reavivamento e de reforma no meio do povo para trazer as estruturas ao seu verdadeiro caminho, é um risco, né? Quando a gente olha a história com sentido e direção, a gente vê que isso torna-se o palco da atuação divina. E o sistema de governo, tanto em Israel quanto na Igreja Adventista, ele precisa ser continuamente purificado por essa consciência espiritual. Como adventistas, nós somos herdeiros dessa tradição. Nós também fomos formados por uma experiência de revelação, pessoal. A gente não pode esquecer disso. Nós também vivemos sobre uma aliança. Também fomos chamados a ser uma voz profética, uma comunidade que vive com esperança escatológica. Mas a minha pergunta é, será que as nossas estruturas e práticas atuais refletem essa vocação? Eu acredito que sim. Precisamos de oxigênio? Obviamente que sim. As perguntas que a gente tem que fazer é se nós estamos apenas reproduzindo modelos organizacionais funcionais, que são muitas vezes espiritualmente esvaziados, ou se a gente está refletindo a condição profética pela qual nós somos chamados. Este episódio nos convida a olhar para dentro, como indivíduos, como líderes, como membros de uma comunidade, onde a gente precisa de reforma. Aonde Deus está tentando nos falar e talvez nós estejamos, talvez a gente não esteja ouvindo. Quais são as práticas que nós podemos adotar para manter viva a chama da revelação, a fidelidade da aliança, a coragem dos profetas e a esperança no tempo de Deus? Essas são perguntas cruciais para a nossa série aqui nesse podcast. Em que áreas da vida da igreja local a estrutura está atrapalhando a missão? De que forma a sua comunidade ela pratica a escuta profética, né? Como é que a gente pode resgatar o espírito da aliança em nossas decisões e ministérios? Será que há espaço para revisão, arrependimento e renovação nas reuniões administrativas da igreja? Em todos os níveis? Que exemplos de liderança profética e servidora você já testemunhou ou já viveu? Olhe os livros, os escritos de Ellen White, você vai ver diferentes exemplos de liderança profética. O desafio espiritual desse episódio é que durante essa semana você escolheu um aspecto da sua vida, da sua igreja, seja uma comissão, uma reunião, um ministério, e proponha uma oração específica por discernimento espiritual. Peça a Deus que restaure a centralidade da aliança em cada processo. Convide outros a fazerem o mesmo. Depois vocês podem refletir juntos como a estrutura pode se tornar um reflexo mais fiel do caráter de Deus. Reflita sobre isso, compartilhe esse episódio e que juntos, amigos, nós possamos ser uma comunidade de aliança, de verdade e de esperança. Que a fidelidade ao Deus de Israel, da história que inspirou a nossa própria jornada como povo nesse tempo, faça isso chamando a gente a viver entre o já e o ainda não, né, de maneira brilhante. Então esse é o nosso primeiro episódio. Você pode imaginar o que vai vir pela frente? Eu espero você neles. Até o próximo episódio.